Vamos responder uma pergunta que muito provavelmente toda empresa já se fez em algum momento. Quando que é a hora certa de ter uma agência de publicidade e como que eu posso explorar essa parceria da melhor maneira possível para minha empresa? Roda a vinheta. Seja muito bem-vindo ao Marketing com Gui. Meu nome é Guilherme Sprocati, marqueteiro por vocação. E antes de começar esse vídeo, eu queria te pedir que curtisse o nosso vídeo e deixasse aquele like se inscrevendo no canal, porque é muito importante para quem está começando isso daqui. Mas vamos falar agora sobre como você pode explorar o relacionamento com uma agência de publicidade da melhor maneira possível para a sua empresa e qual o momento correto de contratar uma empresa de propaganda e comunicação. Vamos separar esse vídeo aqui em duas partes. Primeira parte, quando que eu devo contratar uma agência? E segunda parte, como que eu posso explorar esse relacionamento da melhor maneira possível. E para olhar para a primeira parte, é importante que a gente comece pelo fluxo de caixa, pela parte financeira. Contratação de uma empresa de comunicação é algo que sim, a sua empresa precisa ter no seu aporte de investimentos, mas que deve ser provisionado para pelo menos 6 meses a 1 ano. Ninguém contrata uma agência de publicidade pensando em encerrar o serviço com ela no mês seguinte. Olhou o fluxo de caixa, viu que está tudo ok? Vamos para a segunda parte. Qual que é a segunda parte? Você deve estar no momento onde você ganha mais dinheiro cuidando da estratégia da sua empresa do que propriamente cuidando de parte operacional dela. E isso é um ponto que eu acho que é muito importante, principalmente para quem é MEI, para quem está começando agora. Você precisa entender como que uma agência pode ajudar você a potencializar os seus lucros. Uma agência de publicidade não é um departamento comercial, mas ela pode sim ajudar você a melhorar o seu faturamento. Vamos pegar no caso de um profissional liberal, seja um nutricionista, um advogado ou até mesmo um personal trainer. Ele tem que pegar o custo daquele investimento na empresa de comunicação e ele tem que entender quantos novos pacientes, novos clientes, novos alunos ele precisa ter para compensar aquele investimento que ele vai fazer na comunicação. E aí vem um outro detalhe que eu acho que é muito importante você prestar atenção aqui. Você precisa entender que quando você contrata uma empresa de comunicação, ela vai otimizar o seu tempo e vai te dar abertura para você atender mais pacientes, ter mais alunos e prospectar mais clientes. Então, numa continha de padaria, vamos imaginar que uma agência de publicidade hoje, para atender a sua empresa, te cobrasse algo em torno de R$ 1.500. Beleza? E que o seu ticket médio hoje, atendendo os seus pacientes, seja de R$ 300 por paciente. O que você precisa entender? Você precisa entender que essa agência de publicidade ela tem que te economizar tempo suficiente para você atender pelo menos mais 5 pacientes por mês. 5 pacientes vezes R$ 300 a consulta daria os 1.500 que você está investindo na agência de publicidade. E aí existem outros benefícios que eu vou falar na segunda parte do vídeo. Mas essa matemática na pré-contratação, ela é muito importante para você enxergar a agência de publicidade como um investimento e não como uma despesa, beleza? No começo desse vídeo a gente falou sobre a importância do seu fluxo de caixa estar preparado para receber uma agência de publicidade. Mas agora eu quero falar com você sobre uma estratégia para a comunicação da sua empresa. Se você pegar hoje grandes instituições que ensinam empreendedores a como gerir o seu negócio, existe lá dentro do provisionamento de caixa porcentagens para cada custo que a sua empresa vai ter. Então, quantos por cento você pode gastar em aluguel, quantos por cento você pode gastar em folha de pagamento. E a parte de marketing e comunicação, ela não é diferente. Hoje, fala-se em torno de 3 a 8% do seu faturamento bruto sendo investido na parte de comunicação.
mas isso depende muito da estratégia que a sua empresa quer adotar. Existem empresas que têm hoje estratégias de comunicação extremamente arrojadas, que vão acima dos 10% investindo na parte de tráfego pago, comunicação, influenciadores e tudo mais. Então, é importante você definir quantos por cento do seu caixa você quer direcionar para esse tipo de serviço. Por que isso é importante? E aí vamos voltar lá para as continhas de padaria para a gente entender como é que na prática isso funcionaria. Vamos supor que você tenha um custo de investimento ali com uma agência de publicidade de R$ 2.000 por mês e que a sua empresa ela esteja faturando hoje algo em torno de R$ 40.000 bruto. A gente está falando hoje que a sua empresa tem uma estratégia de investimento na área de comunicação de 5% sobre o seu faturamento bruto. Aonde eu quero chegar com isso? Vamos supor que você começou a trabalhar com a agência de publicidade e, através desse trabalho de comunicação, vocês foram desenvolvendo as estratégias e isso foi melhorando a reputação e o posicionamento de marca na sua região, fazendo com que você fosse uma empresa que no final do mês X faturasse R$ 60.000. A sua porcentagem de investimento está travada em 5% na área de comunicação. Isso significa que para aquele mês futuro, se o seu faturamento fechou em 60 mil, você não deve investir só 2.000 em marketing. Você deve realocar mais R$ 1.000 para poder fazer com que cresça a sua parte de faturamento, a sua parte de comunicação. Isso é muito importante porque hoje no mercado a gente vê empresas que não estão atreladas a porcentagem versus faturamento para gerenciar o orçamento da estratégia de comunicação. O que acontece? Você fica sempre investindo o mesmo valor e aí espera que o seu crescimento seja contínuo, sendo que na verdade não. Na verdade, o correto é, conforme você for crescendo o seu faturamento, você dentro das devidas proporções, você aumente o investimento também. Já falamos da primeira parte, quais são os principais pontos que você tem que saber na hora de contratar uma agência. Agora vamos falar como explorar isso daqui da melhor maneira possível. Primeira coisa que você tem que entender é que a agência não é departamento comercial. Eles podem te ajudar na comunicação para melhorar as suas vendas, mas eles não são responsáveis por fazer você vender. Eu costumo usar o exemplo aqui de que a nossa responsabilidade é colocar um monte de gente na porta. Da porta para dentro é responsabilidade do contratante, né? Então não adianta nada você fazer tráfego pago e aí a agência colocar um monte de mensagem dentro do teu WhatsApp, sendo que você não está preparado para atender toda essa galera. Por isso, é muito importante que você esteja alinhado que o processo de comunicação, ele repercute sim de forma positiva nas suas vendas, no seu faturamento, mas a agência não é responsável pelo processo todo, de ponta a ponta, tá? Segunda coisa que eu acho que é muito importante, esteja disponível para eles. Eu até falei na primeira parte do vídeo alguma coisa sobre isso, mas esteja disponível. Entenda que é um trabalho a quatro mãos, né? Por quê? Porque a empresa de comunicação, ela é especialista em comunicar. Mas a empresa que você tem hoje, a sua marca, ela é especialista no serviço. E aí, quanto mais próximo você tiver da agência, melhor vai ser o relacionamento que você vai criar com esses profissionais para poder explorar isso em seu benefício. Terceiro, esteja muito alinhado com o que você vai esperar versus o que a agência vai te entregar. Eu acho que o combinado não sai caro. E aí é muito importante que você deixe desde o começo claro para eles quais são as suas expectativas e eles deixem claro quais são as ferramentas que eles têm à disposição para te atender. O próximo tópico que eu acho que é importante você saber na hora de contratar uma agência e saber como explorar isso da melhor maneira possível está muito correlato com a situação do trabalho a quatro mãos. Mas eu acho que é legal você fazer um convite para a agência que você contratou para eles vivenciarem um dia de trabalho dentro da sua empresa. E é por isso que não é que eu sou contra as agências digitais que fazem tudo pelo WhatsApp, pelo e-mail e tudo mais, mas é que eu acho que existe sim
uma perda na comunicação se a pessoa, se a empresa, no caso o prestador de serviço, não consegue vivenciar na prática a sua realidade. Aqui a gente tem uma política muito forte em relação a entender o dia a dia dos nossos clientes, não só na questão da conversa, né, do diálogo com eles através de reuniões, mas também de frequentar, de experimentar na prática como que funciona o dia a dia daquelas empresas. E eu acho que você exigir, que você trazer esse tipo de situação como um recurso para o relacionamento entre empresa e agência, vai enriquecer muito o trabalho que vai ser oferecido para você. Afinal de contas, ali você vai lidar com designer, com copywriter, com criador de conteúdo, e a melhor maneira desses caras pensarem na sua empresa e desenvolverem bons conteúdos para ela é se eles conhecerem. Então, vamos imaginar, por exemplo, um criador de conteúdo. Se ele sabe como é que funciona a sua empresa, quais são as características dela, na hora de visualizar um conteúdo para a sua marca, ele vai ter algumas ferramentas que, se ele tentar da casa dele, sem qualquer interação com o seu negócio, ele não conseguiria chegar. Então, é muito importante ter essa proximidade entre o contratante e o contratado. Esses foram os pontos que eu separei, que eu acho que são extremamente relevantes para você saber como explorar da melhor maneira possível essa relação com a agência de publicidade. Mas eu queria te fazer um convite se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma questão que você gostaria da minha opinião, deixa nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder e quem sabe a gente consiga até fazer um vídeo parte 2 com outras questões, com outros pontos que sejam válidos para as empresas na hora de contratar uma agência de publicidade. E esse vídeo está acabando, mas eu queria deixar uma sugestãozinha aqui no canto da tela para você assistir outros conteúdos que a gente tem aqui no nosso canal do YouTube. Valeu, um grande abraço.